aos Tessalonicenses, posso dizer aos irmãos que nunca preguei tão breve numa carta inteira. Mas grande tem sido a bênção, né? De nós podermos partilhar juntos. Espero que os irmãos tenham lido esta manhã o devocional que resume a carta. Este texto hoje um pouco mais longo, mas que o Senhor nos conceda. A pergunta que se coloca é, depois daquilo que nós temos ouvido ou temos lido durante estas 4 semanas, sobre como esta igreja era uma igreja que vivia de uma certa forma para a glória de Deus, e ainda assim, como terminar uma carta a uma igreja assim, uma igreja que parecia estar bem. Às vezes a gente costuma dizer, se está bem, não tenta emendar, porque senão estraga, não é? Não é um conceito bíblico. Nunca foi um conceito bíblico. Nunca na palavra do Senhor você encontra nada desse género. Está bom? Melhore. Está bom? Faça mais. Está indo bem? Continue. Aquele que se está santificando, santifique-se mais ainda, diz a Escritura. Amém? Então não devemos ficar parados e quietos, satisfeitos em resultados, mas devemos sempre ambicionar, e temos cuidado com essa palavra, não é? Ambicionar, cuidado. Ambicionar coisas santas e sagradas, aí sim, né? Devemos buscar mais. Devemos pedir ao Senhor, inclusive, que nos dê um certo sentimento de satisfação, para que possamos desejar mais do Senhor. Buscar mais a Deus, né? Nunca está no limite, ainda há mais para buscar do Senhor, amém? Há mais para o Senhor fazer. Queremos assim? Amém? Queremos dessa forma? Deus tem mais para fazer em nosso meio, mais nas nossas vidas? Ou não? É o frio, os irmãos estão desanimados. Está em junho, irmãos. Alegre-se no Senhor, regozije-se no Senhor, né? Pelo menos não lidamos com global warming, né? Está quente, está frio. Amém, irmãos? Vamos ler a palavra do Senhor, 1 Tessalonicenses 5, com alegria, vamos de pé, orar e ler o texto, amém? Orando primeiro. 1 Tessalonicenses 5, oremos. Pai amado, obrigado pela graça e misericórdia do Senhor em nossas vidas, que nesta manhã o Senhor enche os nossos corações de satisfação e alegria no Senhor. Pai, que possamos aprender do Senhor nesta manhã, corrigir as nossas vidas e desejarmos mais. Em nome de Jesus. Amém. Versículo 1, 1 Tessalonicenses 5:1 diz assim: Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisarmos de escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Portanto, não dormamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, os que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e do capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que sejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de facto estão fazendo. Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-os na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda a forma de mal, que o próprio Deus de paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis
na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que o chama é fiel e fará isso. Irmãos, orem por nós. Saúdem todos com beijo santo. Diante do Senhor, encarrego vocês de lerem esta carta a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Amém? Podemos sentar. Amém, irmãos? Vamos poder sentar. Um texto longo, mas que dividi aqui em 3 partes. Primeiro, do versículo 1 ao 11, preparação, preparados para a vinda do Senhor. Versículos 12 a 22, exortações diversas. E conclusão do 23 ao 28. Do versículo 1 ao versículo 11, que nós já lemos, nos alerta quanto à vinda do Senhor. Basicamente podemos dividir este texto em 2 partes. Aqueles que estão dormindo, aqueles que estão distraídos, aqueles que não têm, que vão ser apanhados de surpresa com a vinda do Senhor, e aqueles que estão preparados para a vinda do Senhor. No versículo 1 diz: irmãos, quanto ao tempo e épocas não precisamos escrever-lhes, porque ele já vinha falando sobre isso e parece que a igreja tinha um perfeito conhecimento e entendimento da volta do Senhor. Você sabe perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Você não sabe quando o dia do Senhor vem. Tá? Nós temos que ter muito cuidado, amados irmãos, que tem gente com desculpa para tudo, né? Jesus vem à noite, né? À noite onde? Aqui ou do outro lado do mundo? Né? Não. Ele vem, há uma simbologia, ele vem quando ninguém sabe, né? Jesus disse que só o Pai sabia, não é isso? E Jesus está a falar como a parte humanizada de Cristo, não é? Amém? Eu não sabia, como Deus sim, né? Então, quando diz assim, quando disserem a paz e segurança, parece que está tudo bem, a destruição virá. Quantas pessoas estão aí distraídas, pensando que está tudo bem com elas? Pensando que estão salvos? Quantos milhares, milhões, bilhões de pessoas no dia do Senhor se dirigem a templos, a lugares de adoração, crendo numa salvação que não é real? Cada vez mais, meus amados irmãos, temos visto isso. Pessoas seguindo princípios e pregadores e ensinos falsos que induzem ao erro. E na dia estava a ouvir uma música que dizia assim, nessas tais das rádios evangélicas, que dizia assim: Deus me aceita como eu sou e não quer mudar nada em mim. Really? Really? Só se for no inferno, literalmente. Só se for no inferno. Quantas pessoas estão enganadas hoje, irmãos? Quantas pessoas vão enganadas e seguem enganadas? Contudo, mas vocês, irmãos, não estão nas trevas. Que seja a realidade aqui, meus amados irmãos, que não estejamos nas trevas. Para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Ele está a falar para a igreja, os salvos. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não dormamos como os demais. Mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Os que dormem de noite, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Faz lembrar o texto da armadura cristã, não é? Que possamos estar a cada dia preparados, que cada dia, meus amados irmãos, nós estejamos preparados para que Jesus volte naquele momento. Eu sempre digo, amados irmãos, como é que você gostaria que Deus o encontrasse, que Cristo o encontrasse na sua volta? E por certo que é viver em santidade, por certo que é adorando o nome dele. Então é fácil você ser apanhado assim, é só viver sempre assim. Se você viver sempre em santidade, você viver sempre na presença do Senhor, sempre buscando a Deus, é certo que quando Jesus voltar, Ele vai te encontrar assim. Se você não fizer outra coisa. Prepara-se para a vinda do Senhor. Não com medo da volta do Senhor, mas com alegria, recebendo esta promessa de que Ele irá voltar. Quinta-feira passada foi dia da ascensão de Jesus, não é? A gente não celebra muito aqui. Na verdade, para ser sincero aos irmãos, eu nem lembrei que era. Para ser sincero, vou sincero com os irmãos. 10 dias antes do dia de Pentecostes, não é? O dia de Pentecostes é domingo, 2 a 8 dias. Por certo, foi quinta-feira passada, não é, irmãos? Se é bom de calendário, é por aí assim, não é? E o que é que foi a promessa quando Jesus subiu? Aquele que vocês viram subir virá outra vez.
E essa é a promessa à igreja, esse é o consolo da igreja, que Jesus vai voltar. Fica percebido, fica atento. Ele não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do Senhor Jesus Cristo. Ele morreu para que quer sejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos com Ele. Essa é a promessa. Então preparemos-nos para a volta do Senhor. Preparemos-nos com urgência, porque pode acontecer a qualquer momento. Você sabe que pode acontecer pela sua própria partida, ou pode ser pela volta. Temos que estar preparados, irmãos, temos que nos alegrar e regozijar nisso, a cada dia vivendo como se fosse o último momento. Irmãos, este pode ser o último culto nesta terra para si, ou para nós. Hoje pode ser o último momento de comunhão lá fora, não vamos desperdiçar essa oportunidade. O filme que estamos preparando pode ser o último momento evangelístico da nossa igreja. Vamos preparar com alegria, com ânimo, porque não sabemos quantos mais temos pela frente. Devemos viver com essa urgência. Pode ser o último momento. Vamos fazer intensamente, com dedicação, com zelo, de uma tal maneira que a gente saiba que a gente ganhou cada oportunidade, não desperdiçou o nosso tempo. Meus amados irmãos, esta carta desperta-nos para isso e tem despertado o meu coração tanto para isso. Fazer coisas com urgência, fazer coisas com determinação, tomar atitudes certas. Às vezes a gente lê um texto e fica assim, eu preciso de mudar de vida. Nota que a carta aqui nos entusiasma a continuar esta carta, assim a mudar o que está errado, mas a prosseguir, mas fazer com mais afinco ainda. Pregar com mais determinação, estudar mais as Escrituras, orar mais, santificar mais, buscar mais o Senhor, servir mais o Senhor, porque a volta do Senhor está chegando e a gente não sabe quanto mais tempo tem. Paremos de viver como se não acontecesse. Como se não acontecesse. Ouvimos estas semanas que passou a vida e o ministério do apóstolo Paulo, irmãos, que coisa impressionante. Aproveitando o tempo até o último segundo, o fulano já sabia que ia morrer. Ele já sabia que ia morrer, que ia ser morto. E o que é que ele fez? Aproveitou o último minuto, os últimos momentos para aprender mais, para escrever mais uma carta. Vou escrever mais esta carta a Timóteo. Há mais para fazer pela igreja, há mais cuidado. Leia aquela segunda carta a Timóteo, meus amados irmãos, e veja um homem pronto a morrer, a pouco tempo da sua morte, escrevendo com entusiasmo e com afirmo, deixando mais um legado. Às vezes a gente pergunta a pessoas, o que é que você fazia se você sabia que ia morrer hoje? Ia comer a comida melhor do mundo, ia fazer o passeio maior do mundo. Que desperdício! Você não sabe se vai morrer hoje, você não sabe se vai partir hoje, você não sabe se nos vai buscar hoje, você não sabe. Então viva esse como se fosse o último dia com entusiasmo no reino de Deus, na obra do Senhor. Pode ser a sua última oportunidade. Engraçado quando a gente pregava, né? Com falta de entendimento da graça, dizia, pode ser hoje o teu último dia, aceita Jesus, mas depois vivemos a vida toda relaxados. Não é incrível? A gente quer que o perdido venha a Cristo e clame por salvação, porque pode ser a última oportunidade dele. Amém? É um pouco de uma falta de entendimento da graça, mas é uma verdade. Correto? É uma verdade. Não deixa de ser uma verdade bíblica. Mas depois a gente vive o resto da nossa vida em Cristo relaxado. Pode ser a última oportunidade, pode ser o último dia do Senhor. Pode ser a última oportunidade de nós falarmos de Cristo, de glorificarmos o nome do Senhor, de o servirmos, de cantarmos mais um louvor, de adorarmos mais um pouco, de orarmos mais um pouco. Prepare, seja vigilante, esteja atento. Ele vai voltar. Versículo 11 diz assim, por isso exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de facto vocês já estão fazendo. A gente tem substituído exortar e edificar por passar a mão na cabeça, não é? Fechar os olhos a coisas. Está bem. Exortar e edificar é dizer assim, olha, Jesus vai voltar, deixa para lá essas coisas que te estão a atormentar e pensa na volta do Senhor e usa o teu tempo para Deus. No contexto que Paulo veio a falar aqui e os demais, a igreja de Tessalónica. Exortar, acorda, desperta, Jesus vai voltar. Alegra-te no Senhor, caminha, a tua alma está guardada em Cristo, porque Deus não te tornou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do Senhor Jesus Cristo. Exorte e edifique com isso.
Jesus vai voltar. A nossa confiança está no Senhor, a nossa esperança, a nossa certeza está em Cristo. Não está numa outra coisa qualquer que acaba daqui a pouco. É uma confiança eterna, é um gozo eterno. As aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. O que é que nos falta para entender isto? Talvez, irmãos, nós devíamos talvez passar dias a orar e jejuar e pedir a Deus que abrisse a nossa mente para essa realidade. De que as tribulações deste tempo presente, elas não são para comparar com a glória. As aflições de agora não são como nada por aquilo que está por vir. Por isso, edifiquemos-nos uns aos outros. Já viu alguém, se você chega à beira de um irmão e diz assim: oh irmão, estou a passar uma dificuldade, e ele diz assim: deixa isso para lá porque Jesus vai voltar. Aí você ficava ofendido, não é? Claro que não deve ser dito assim. Mas é o sentido do texto. É o sentido do texto. Oh irmão, estou com uma dor aqui, ali, acolá. Isso é se você tem mais de 40. Dói aqui, ali, acolá. Não importa que daqui a pouco Jesus vai voltar e não dói, nunca mais dói nada. Deixa para lá isso. Irmão, a gente sabe mais, nós somos espirituais, nós não somos carnais. Nós sabemos o que é que isto quer dizer. Nós entendemos isto. Está pela Bíblia toda. Paulo termina esta parte, faz quase um encerramento. Eu noto que isto vem do texto anterior. Lembra do capítulo 4, no final falava já sobre a vinda do Senhor. E Paulo agora começa a fazer algumas exortações. Versículo 12. Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Cuidado a ter com os líderes da igreja, com aqueles que se esforçam, com aqueles que trabalham, com aqueles que desenvolvem a obra do Senhor. É mandamento. Faça isso. Tomemos isso em consideração, meus amados irmãos, na obra do Senhor, para com aqueles que realmente lideram, com aqueles que cuidam, com aqueles que estão na frente fazendo a obra do Senhor. Versículo 13. Tenham-nos na mais alta estima, com amor por causa do trabalho deles, cuidando dos obreiros na casa do Senhor. Versículo 13 ainda. Vivam em paz uns com os outros. Mas se nós possamos viver em paz uns com os outros. O mundo lá fora não tem paz. Nós temos a paz que vem do Senhor. Vivemos em paz uns com os outros. Não deixe que nada roube a sua paz entre os irmãos. Isso é o que Satanás quer. O que Satanás quer, e o que eu tenho visto em todos os lugares, amados irmãos, em todos os lugares desde criança, é alguém deixar que Satanás venha criar obstáculo entre nós. Irmão, não permita. Satanás quer roubar a nossa paz. Ele quer colocar inimizade. Ele quer fazer ver coisa que a gente não estava vendo. Quer nos despertar para problema que não existe. Ou às vezes problema que existe que tem que ser resolvido. Se existe problema, tem que ser resolvido. Se não existe problema, temos que ignorar. Meus amados, é o que Satanás quer. Já vi discussão na igreja por causa de planta. De um vaso, de uma planta. Que a propósito, que, by the way, cresce naturalmente. Um ano, posso? Eu lembro, irmãos, eu era jovenzinho e cheguei à igreja e estava uma irmã a berrar, a gritar, out of their lungs, literalmente com outra por causa de uma planta. Porque uma tinha trazido a planta e a planta cresceu e tocava no chão. E era a vez da outra limpar. A outra chegou, foi para limpar, achou que a planta estava a lastrobar, cortou a planta bastante, de propósito, não é? Aí a outra chegou à igreja, tinha dado a planta. Note, tinha dado a quem? À igreja. Se deu, não era dela. Mas achou-se no direito sobre a planta. A outra que cortou a planta também não era dela. Note, ninguém tinha razão. Um barulho, uma confusão na porta da igreja, a porta aberta para fora, o pastor tem que vir, em vez de pregar, tem que acalmar o temporal, fica todo um mau ambiente por causa de uma planta. Porque as duas pessoas deram lugar ao Satanás, entendeu? Não é uma nem a outra, foi as duas, porque a que chegou e disse assim, eu dei a planta, não é minha, cortaram a planta, não é problema meu, porque eu dei. Certo?
A outra chegou, já não tinha problema. Mas também a outra, quando chegou, viu que a planta ele estava a estrobar, sabia quem eras, assim, irmã, eu posso parar um pouquinho a planta ali, ou você vai lá e você corta a planta. Eu lembro-me de uma questão aqui que aconteceu aqui na nossa igreja. Não assim. Foi no dia que eu passei o trimmer ali por cima do jardim que a irmã Maria tinha plantado. Eu achei que fiz uma grande coisa. Depois eu olhei para trás e disse, eu tenho uma impressão que eu devo ter cortado qualquer coisa. A Maria não sabe desta história toda. Eu disse, eu tenho a impressão que eu cortei qualquer coisa que eu não devia. Aí no domingo esperei para a irmã Maria e disse, irmã Maria, venha ver comigo o jardim. Aí ela olhou e disse, não, tá bom, não faz mal que isso cresce outra vez. Que eu lembrei da história da planta e eu disse, não, aqui não, deixa eu já falar. Que eu acho que eu cortei o que não devia. Aí agora, desde esse dia para cá, eu peço à irmã Maria para supervisionar o jardim, que assim não há problema. Mas ela não ficou chateada nem nada, mas eu percebi pela expressão que eu tinha feito qualquer coisa que eu não devia. Ela depois na hora do café ela vai me explicar o que é que foi certo. Mas então, irmãos, porque é assim, a gente faz o nosso mesmo, o que Satanás quer é uma inimizade. Ele quer criar um problema, irmãos. Ele quer nos pôr uns contra os outros. Ele quer que você fique zangado porque alguém não olhou na sua cara, ou alguém não o cumprimentou, ou alguém não disse, ou alguém não fez, ou alguém fez o que não devia. Irmão, se você está ofendido, fala com a pessoa para que haja paz. Se você não está ofendido, ignore. Porque tem coisa que não é para ignorar, irmãos. Tem coisa que tem que dizer mesmo. Amém? Tem coisa que tem que dizer mesmo. E tem que resolver mesmo. E é por isso que a igreja tem líderes. Amém? Traz ao líder. O irmão cortou a planta, que era minha. Agora você venha preparado para ouvir a resposta. A planta não era sua, a planta era da igreja e I can't care less. Amém? Com a planta. Fiz-me entender? Porque a planta era de quem? Da igreja. Foi dada à igreja. Está certo? Estou certo, irmãos? Está certo ou estou a ser exagerado? Estou a ser exagerado. Mas é assim, irmãos. Que é assim que a gente prossegue. E Deus é glorificado, é ou não é? Irmãos, amém? Louvado seja Deus. Tem um caso tão incrível nas Escrituras que Paulo corrige porque os irmãos da igreja levaram casos da igreja ao tribunal. Como é que é possível? A eleição para a presidência de uma das maiores denominações do Brasil acabou no tribunal da última vez, sabia, irmãos? Uma vergonha pública. Acabou em tribunal. A presidência da denominação. Acabou no tribunal, irmãos. Que vergonha. Que vergonha. Que haja paz entre nós, irmãos. Versículo 14. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos. Irmão, não seja preguiçoso. Exorta aquele que é preguiçoso. Preguiça é um problema. Falámos disso o texto a semana passada. Demasiado tempo ocupado, Satanás começa a pôr coisa na nossa cabeça. Demasiado tempo desocupado, foi o que eu disse. Disse ocupado. Demasiado tempo desocupado. Não, eu trabalho 8 horas. 8 horas em 24. Dá muito tempo para pensar besteira. Dá muito tempo. É demasiado tempo livre. Ocupe-se com a obra do Senhor. Ocupe-se com Cristo. Que dá muito tempo a pensar coisa. Nós, irmãos amados, irmãos, nós temos a vida tão facilitada hoje e nunca houve tanta gente com depressão porque tem demasiado tempo a pensar em coisa que não presta. Não é que depressão não é um problema, não é que depressão não há razão. É claro que há. Há momentos e há situações, claro que há. Mas temos uma geração, irmãos, que tem a vida tão facilitada e tanta gente com tanto problema. Tempo demasiado para pensar em coisa. Ocupe-se, ocupe-se, ocupe-se. Exorta aqueles que não se ocupam. Lá em casa tem uma regra. Irmãos, já sabem, não é? Regra preciosa lá em casa. Ninguém fala, já é um tempo, que alguém diz assim, I'm bored, estou aborrecido. Não tem. Em casa já há muito tempo que eu não ouço essa frase. Porque na hora que dizem assim, I'm bored, que eu estou aborrecido, a gente arranja o que fazer. Eu olho para a Soninha olha para mim, a gente indica logo o que é que eles vão fazer. Ela vai lavar os carros. I'm bored, vai cozinhar. Vai limpar a casa. Vai cortar a grama. Cortei ontem, corta de novo. Que assim ninguém está desocupado. Tem um texto que não é uma expressão, não é da Bíblia. Mente desocupado, oficina de Satanás. Entenda, mas não é versículo, mas é verdade. É verdade. Porque acontece. Não é um versículo, mas vem num contexto bíblico, sim.
Meus amados irmãos, essa história de 8 horas por dia, 5 dias por semana, durante 30 anos, é ridículo, amados irmãos. Até porque se você tem um lar, filhos, você sabe que você não trabalha 8 horas, você vai trabalhar 8 horas fora. Chega a casa, cuida da casa, cuida dos filhos, não é? Quando eu digo 8 horas, não quer dizer que você tem que trabalhar para uma empresa 20 horas. Não é isso que eu estou a dizer. Eu estou a dizer que você tem que se ocupar. Chega a casa, faz coisas. Já fez tudo em casa? Vem fazer para o campus da igreja. I'm serious. Ocupe-se com a obra do Senhor. Agora não falta, não, estas semanas. Até o filme tem tanto cartaz para pôr. 1500 folhetos, irmãos, para você distribuir. Se você distribuir todos sozinho esta semana, eu prometo que eu para a semana trago mais para você imprimir. Quem acredita em mim? Amém? 500 cartazes para pôr. Se você puser todos hoje, eu garanto que amanhã tem mais. É só telefonar lá para a gráfica que eles querem imprimir. Amém, irmãos? Ninguém está desocupado. Está alguém desocupado aqui? Está alguém bored? Quem está bored, levanta a mão. Quem está bored, fica quieto e não diz amém. Quase que vamos apanhar, não é? Não quer ninguém ter tanta vontade de dizer amém no culto. Agora pedimos ter consideração. Agora, perdi-me, não foi? Advirtam os ociosos, confortem os desanimados. Todos, amados irmãos, precisamos de conforto. Tem um momento que a gente está desanimado. Tem um momento que está difícil. Tem ou não tem? Desanimado na fé. Está desanimado, procura alguém com quem orar, irmão. É por isso que Deus tem uma igreja física de pessoas. Está desanimado? Telefona para alguém e ora com alguém. Começa por orar com alguém. Primeiro ponto. Receba com o nosso conforto, irmãos, bem do Espírito Santo. Não é de alguém nos passar a mão na cabeça e nos bater nas costas e dizer que está tudo bem, que vai dar tudo certo. É em oração. O seu conforto vem do Espírito Santo, amém? Então ora com o irmão, está desanimado, vê que está a ficar desanimado, não se enterre nesse desânimo, busca ajuda, telefona para um irmão, fala, não precisa às vezes dizer o que é, só telefona e ora. Só telefona e ora. Alguns de vocês sabem que eu faço isso. Telefona e ora. Quantas e quantas vezes eu pedi ao irmão José Pata para ele orar na simplicidade dele, porque eu estava desanimado e precisava que alguém orasse. E ele nem sabia porquê, mas às vezes eu fazia isso. Muitas vezes fiz isso. Irmão, você podia orar, porque a oração dele era tão simples e tão bonita do coração. E animava-me. Que Deus usa os seus servos, amém? Amém. Confortem os animados, auxiliem os fracos. Cuidado dos fracos na fé. Todos fraquejamos, irmãos. Todos tropeçamos. Todos precisamos. Não criem um escudo à sua volta a parecer que está tudo bem quando não está. Busque ajuda. Por certo, Deus vai usar um irmão que o vai ajudar e vai cuidar de si. Sejam pacientes para com todos. É difícil. Ser paciente é muito difícil, irmãos. Mas tem que me dar muita paciência. A tribulação produz a paciência, não é? Estou a precisar. Porque é tão difícil, irmãos, mas temos de ser pacientes. Temos de ser pacientes. Cuidado e paciência com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal. Expressões bem comuns, não é? Aqui se faz, aqui se paga. Espera até eu ter a oportunidade. Há mais marés que marinheiros. Conhece mais alguma? Conhece, não conhece? Não é para crente. Não retribua o mal com o mal. Seja sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Não só dentro da igreja, com o povo lá fora. Aquela pessoa no seu trabalho que lhe faz mal, aquela pessoa que você tem dificuldade em lidar, aquele vizinho, seja ele quem for, faz-lhe mal, retribua com bem. Seja bondoso. Ore. Orar pelos inimigos, amar os inimigos, é difícil. Mas é mandamento. Não é como aquela irmã que orava assim. Isto é verdade, eu ouvi. Que Deus lhe dê um castigo e que eu veja. Meus amados, eu ouvi isso. Tá? Eu ouvi isso. E não foi a mesma questão das plantas, só para os irmãos saber. Não tinha nada a ver com as plantas. Eu era criança e eu ouvia este tipo de oração, este tipo de coisa. Parecia quase os somos impregnatórios lá, não é? Que Deus te dê. Tem nada a ver, irmãos. Fica a pregação para outro dia. Amém? Alegrem-se sempre. Você notou que o versículo alegrem-se sempre só diz isso? Alegrem-se sempre.
Sabe porquê, irmãos? Porque aquele que tem o Espírito Santo, ele está sempre alegre, ele tem sempre uma razão para se alegrar. E não significa que não tem dias tristes, e não significa que não tem dias amargurados, e não significa que não tem tribulação, e não significa que não passa angústia, e não significa que há dias que você levanta de manhã e só apetece chorar, e apetece fugir, sei lá, apetece fazer. Eu não estou a dizer que não é verdade, mas o crente tem razão para se alegrar, porque ele é salvo. Ele não vai para o inferno. O crente tem razão para se alegrar sempre. Há sempre algo no coração dele que mantém aquela viva, aquela esperança, a alegria da volta do Senhor, como já falámos antes. Então ele se alegra em Cristo. Não há forma de ele estar completamente abatido. Ele se alegra no Senhor, ele conhece o Senhor, ele sabe a razão da sua esperança. Ele se alegra. Vem momentos difíceis, claro. É sempre tudo bonito? Não. Mas a nossa alegria não depende das circunstâncias. A nossa alegria foi plantada no nosso coração pelo Espírito Santo e ela é alimentada diariamente pela palavra e pela oração, olhando a eternidade de onde o Senhor voltará para nos levar com Ele e para sempre estaremos com o Senhor. Alegre-se no Senhor. Regozije-se no Senhor. Medite sobre a sua própria salvação. A alegria virá daí. Outro versículo seguinte, muito breve também. Orem continuamente. Não, eu tenho aquele quiet time com Deus. Você já ouviu isso? A pessoa que tem o quiet time, o tempo calado com Deus. Quiet é calado, não é? Traduzido para português fica feio, não é? O fulano ora calado. Right? Mas é o sentido. É aqueles minutos de manhã. Irmãos, orar continuamente significa que você tira um tempo separado para orar, significa que você ora com a congregação e significa que você ora em todo o tempo. Você dirige o seu carro a orar, você está no trânsito, você ora, você está no seu local de trabalho, você ora em pensamento, você ora em todas as circunstâncias, você ora continuamente para que a sua alma seja ligada com Deus. Quanto mais você orar, menos vai pecar. Certo? Se você estiver em oração constantemente, você sabe isso, você não tem lugar para pecar, porque o seu coração está em contacto com o Santo dos Santos, o trono da graça. Como é que você vai pecar? Você diz assim, mas eu posso pecar até na minha oração? É porque eu acabei de dizer, né? O Senhor dá-lhe um castigo e que eu veja. Correto. Agora experimente uma vida contínua de oração e começa a ver se você começa cada vez mais a se afastar do pecado, cada vez a pecar menos. Estar em contacto direto, orando em todo o tempo. Senhor, seja glorificado neste dia. Vai se vestir e diz, Senhor, ser glorificado na roupa que eu visto. Se calhar mudava. Muitas vezes o que é que a pessoa veste, certo? Senhor, ser glorificado naquilo que eu como. No café da manhã, né? Vai ter que começar a ter menos bacon e mais fruta. Já sei. Certo ou não? Senhor, ser glorificado. Ele fez que não, vocês viram? Ele disse que não. Ser glorificado, Senhor, na minha forma de falar. Ser glorificado da forma que eu me dirijo. Em tudo como eu falo. Irmãos, temos falta de oração, não temos? Todos. Como diz o pastor John Piper, a função principal do Twitter e do Facebook é provar no último dia que toda a gente teve tempo para orar. Vá lá no seu social media e vê quantas horas você já gastou a semana que passou lá. Era quanto tempo você devia ter passado a orar. Mas isso é o que o pastor João Piper disse. Eu não falei isso, eu só estou a dizer. Só estou a transmitir. Não, mas é verdade, irmãos. É claro que eu concordo. Deem graças em todas as circunstâncias, porque esta é a vontade de Deus para com vocês em Cristo. Dar graças em tudo. Essa é a vontade de Deus. Nada acontece sem a vontade de Deus. Nada acontece que Deus não permita. Então seja grato. O Senhor veio bênção à minha vida, te dou graças. Veio tribulação, te dou graças. Ensina-me em meio da minha prova, ensina-me em meio da minha dificuldade. Senhor, te agradeço pela bênção que tu me concedes. Chegou um cheque no correio que você não contava, você agradece. Chegou um bill para pagar, você agradece também. Não? É todas as coisas. Em todas as coisas. Difícil, não é? Mas aquele que confia no Senhor é assim. Porque ele sabe que o Senhor não deixou que aquele bill não viesse sem você saber. Sem ele saber. Você não sabia, ele sabia. Não é? Tem-me dado uma alegria tão grande abrir as cartas do PCNG estes últimos meses, irmãos. Não sei se já aconteceu consigo.
A gente abre a carta do PNCNG e é metade do que você pagava o ano passado, porque você não está a ligar o ar-condicionado, não é? Que bom. Aí sai de casa, está frio, queixa-se. Ui, está tanto frio, mas o bill veio baixo. É que pick and choose. Certo, irmãos? É assim consigo ou não? Lá em casa tem sido. A gente põe o casaquinho ao sair da porta e a conta do PSNG é bem mais baixa. Mas por exemplo, é a falta do calor, não é? Então tem um preço, tem um custo. Deus está no controle de todas as coisas. É Ele que sabe porque é que está frio. Ele tem permitido assim. Falando aos irmãos com verdade, e eu que até gosto do frio, eu estou um bocadinho cansado do frio. Para falar a sério, até eu cansei, não é? Imagino como é que vocês estão sofrendo aí, irmãos. Mas lembre que Deus permite todas as coisas para que Ele seja glorificado e exaltado. Dê graça. Quem pode dar graças pelo frio diz amém. Amém, tem que dar, não é? Tem que dar graças em tudo, é isso, irmãos? Quando fica mais prático é mais difícil, não é? Pois é. Não apaguem o espírito. Com esse frio que está, apaga o espírito. Meus irmãos aí que diz que a gente tem, nós reformados temos espírito de bombeiro, já ouviram isso? A gente apaga o espírito. A gente não deixa a igreja ser fervorosa. Como se a igreja ser fervorosa é correr e saltar e pular paredes. Não apagar o espírito, irmãos, é viver sem pecar. O espírito é Espírito Santo. Como é que você apaga o espírito? Com o seu pecado. Não apague o espírito. Não viva em contrário ao que o Espírito Santo ordena, determina e fala na sua vida. Tem nada a ver com falar em línguas, com pular, saltar, rebolar no chão ou fazer qualquer outra coisa. Não apague o Espírito Santo de Deus que fala ao nosso coração, que nos fala pela sua palavra. Quando a palavra vem direta, pregada assim, não se desvie dela. Receba a palavra do Senhor. Não deixe que o Senhor, não receba o que o Senhor está falando à sua vida. Não apaga o Espírito Santo fala no nosso coração, nos mostra que caminho tomar e a gente faz uma coisa diferente. Isso é que é apagar o Espírito. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. A razão por qual eu li os dois versículos juntos. A palavra do Senhor pregada, não despreze a palavra do Senhor pregada, ainda que você não goste. Examine toda a palavra pregada. Fique com aquilo que é bom. Está na sua mão avaliar a pregação que você recebe. O alimento para a sua alma. É importante. Você que pega no frasco da compota e vê a sua data de expiração já passou, e quando passou joga fora, ou o pacote do milk, do leite, como é que você não avalia a pregação que você está a receber, o alimento da sua alma, que é muito mais importante? Você bebe leite estragado, você só morre fisicamente. Você recebe comida espiritual estragada, você morre eternamente. Tem gente que não preocupa com isso. Não preocupa. Eu vou à igreja e ouço, tudo bem, eu concordo. Leia em casa o texto. Há uma razão para você o receber. Prepare-se, veja se é assim. Analise, retenha o que é bom. Não despreze a profecia. Não gostei da palavra deste domingo. É só o que está escrito. A gente até vai versículo a versículo, não é, irmãos? É só o que está escrito. Não trate com desprezo. Retenha o que é bom. Afaste toda a forma de mal. Não é só afastar do pecado. Afaste aquilo que parece mal. Aquilo que pode induzir alguém a pensar pecado. Afaste toda a forma, toda a aparência do mal, de tudo aquilo que parece pecado, daquilo que tudo que eventualmente induz a coisa que desagrada a Deus. Afaste-se dela. Não é só daquilo que claramente é pecado, mas aquilo que pode induzir alguém, pode levar alguém a pecar, ou que pode parecer pecado. Afaste-se. Que o próprio Deus, versículo 23 a 28, saudação final, que o próprio Deus de paz os santifique inteiramente. Deve ser assim, mas eles já não eram santos, eles já não viviam de acordo com a agradar a Deus, mas que seja inteiramente, há mais. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E os tricotomistas dizem assim, está aqui, é corpo, alma e espírito. Aqueles que acreditam que o ser humano é dividido em corpo, alma e espírito, pegam aqui. Não é o que Paulo está a falar, porque o corpo que é preservado para a vinda do Senhor Jesus Cristo, obviamente, é o corpo glorificado. Amém? São aquela pessoa que já morreu não sei quantos anos, ou num incêndio, não sei o quê, que não restou nada, não tinha nada, não é? Não é o que o texto está a dizer. O texto está a discutir isso aqui.
Está a dizer que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados e irrepreensíveis. Significa viva de uma forma santa. Viva de uma forma correta. Viva de forma que o Senhor nos guarde e nos leve a viver de uma forma correta até à vinda do Senhor Jesus Cristo, até aquele último momento final, que nada rouba a nossa fé, que nada tira a nossa esperança, que nada rouba a nossa alegria, que possamos permanecer firmes e fiéis ao Senhor. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Que palavra de consolo é esta, tão maravilhosa, é ou não é? A quem é que faz essa obra em nós? Quem é que nos vai fazer permanecer firmes até o fim? Porque é que nós acreditamos na doutrina da perseverança final dos santos? Porque aquele que chamou é aquele que guarda até o fim. Deus não salvou a tua alma e deixou por aí, agora tu entende-te. Não, Ele nos salvou a nossa alma e nos faz permanecer nele até o fim. Busca o Senhor nisso. É Ele que faz a obra. Aquele que chama é fiel para completar. Então busca o Senhor. Senhor, tu salvaste a minha alma, mas está difícil, faz-me perseverar até ao fim. E Ele te guardará até ao final. É promessa divina. É por isso, meus amados irmãos, que eu tenho tanta dificuldade em entender que alguém que possa cometer suicídio pode ser salvo. Porque o Senhor que ama é aquele que vai guardar até ao fim e não vai permitir que o filho dele morra dessa maneira contrária à vontade do Senhor em pecado. Não creio. Não posso crer tal coisa, não posso aceitar tal coisa. Foi um pensamento que se divulgou aí há umas décadas atrás, passou por todo lado, college students por todo lado. Veja o resultado. Quanta gente se suicidando aí, pensando que está salvo. De maneira nenhuma. Aquele que te guarda, que te salvou, Ele vai te guardar até o fim. É fácil para mim de entender, irmãos. É a perseverança final dos santos no seu máximo expoente. Ele nos guarda. Ele cuida de nós, Ele nos ama. Ele é um Pai bondoso. Você acha que você vai entrar na presença de Deus dessa maneira? Você vai entrar na presença de Deus de uma forma santa e obediente a Ele. Porque você foi chamado para isso e quem te guarda é Ele. Não depende de nós. Nós buscamos o Senhor, nós clamamos, nós ouvimos pregação, nós estudamos a palavra, nós oramos e pedimos ao Senhor, mas a obra é dele, aquele que começou a boa obra a completará. Certo, irmãos? Então fique firme no Senhor, agarre estas promessas, pegue estas promessas, guarde no seu coração. Versículo 25, irmãos, orem por nós. Paulo, orar por ti, tu sabes tudo. Todos precisamos, não precisamos, irmãos? Paulo queria que orassem por ele. Saúdem todos os irmãos com um beijo santo. Alguns já se riram, não é? Vocês não têm costume na nossa cultura, mas era um costume, não é? Eles beijavam-se mesmo, não? Os irmãos. A gente não tem esse costume, a gente faz o nosso melhor, mas é um símbolo claro de afeto e de carinho. Termos afeto e carinho uns pelos outros, amando os irmãos. De onde nos sentirmos à vontade e acharmos o que é bom, devemos manifestar isso. A gente é que vive numa sociedade tão perversa que não pode usar nem o eu te amo, não é? Um homem virar-se para outro e dizer eu te amo. Não tem mal nenhum, irmãos, se for em Cristo. Não é? A gente acrescenta em Cristo Jesus, eu te amo em Cristo, só para ninguém ficar confuso, não é? Principalmente em junho, não é? Que ninguém fique confuso. É? Presbítero Márcio, eu te amo em Cristo Jesus, amém? Só para não deixar nada confuso. Nós, é que a gente vive numa sociedade assim, mas na verdade, meus amados irmãos, nós devemos mostrar manifestações de carinho e de amor uns pelos outros. Saudarmos-nos uns aos outros, alegrarmos-nos uns com os outros. Diante do Senhor encarrego vocês de lerem esta carta a todos os irmãos. Paulo queria que todos ouvissem esta carta, todos recebessem. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Que forma maravilhosa de terminar a carta. Amados irmãos, esta carta falou muito ao meu coração. Tem falado muito comigo. Deus tem falado muito comigo com esta carta. Eu espero que tenha falado aos irmãos também. Eu sei que nós corremos um pouco, voamos por cima da carta, mas eu acho que trouxe tanto ensino. E espero que tenha sido assim. Se o Senhor tocar o seu coração em alguma área, talvez a solução seja nós lermos a carta toda outra vez, identificarmos as áreas que precisamos de mudar ou precisamos de melhorar e começar a clamar ao Senhor que nos ajude. E como sempre, amados irmãos, é desejo
meu e dos presbíteros, que o Senhor abençoe a sua vida. Nos procure, irmãos, vamos orar consigo, vamos ajudar. Seja qual for a dificuldade, seja qual for o momento nesta carta que tocou o seu coração, que você encontrou mais dificuldade. É para isso que a igreja está aqui. Para orarmos juntos, crescermos juntos e vivermos para a glória do Senhor. Vamos orar. Amado Deus, Salvador nosso, o Senhor é bom, maravilhoso para com nossas vidas. E nesta manhã nos alegramos por termos lido este texto, termos aprendido este texto. Senhor, nos guarda, te pedimos, perdoa os nossos pecados e ajuda-nos, ó Deus, a cada dia vivermos como se for o último, vivermos para a glória do Senhor. Te bendizemos em nome de Jesus. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Todos dizem? Amém. Irmãos, podem ficar sentados.